Estou mais feliz ainda porque eu sei que hoje Deus vai fazer algo na sua vida. Estou mais feliz ainda porque hoje eu estou com a minha fé dobrada, que vai ter vitória nessa igreja, vai ter testemunho nessa igreja. Amém? Eu quero começar lendo aqui a palavra do Senhor, aproveitando que os meus irmãos estão de pé, que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios 2. Provérbios 2, do verso 1, eu vou ler até o 5, que diz assim o verso 1: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligências alçares a tua voz, ser como a prata a buscares, como a tesouros escondidos procurares. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém? Nós estamos aqui unidos em uma só fé, em um só propósito, em busca de algo. Então, neste momento, eu quero te dizer que você tem a oportunidade de fazer com que a sua voz alcance os ouvidos de Deus. E eu quero te dizer que neste momento, você usando da sua fé e acreditando que as suas orações vão ser alcançadas e ouvidas, Deus, Ele já está de pé no trono da sua glória, para ouvir e atender o seu clamor. Eu estou ficando todo arrupiado em falar isso para você, irmão, porque eu acredito na sua vitória. Eu acredito que Deus está de pé no seu trono, para atender o clamor de um justo. Quando eu vejo vocês aqui de pé, clamando ao Deus por algo, por misericórdia, por algo que está te deixando aflito, eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer, Ele vai atender a sua voz e vai atender o seu pedido nessa noite, irmão. Toma posse da sua vitória. Antes mesmo que você abrir a sua boca, Deus já sabe o que você vai pedir. Deus, Ele já sabe o que você está precisando, irmão. Mas você vai mover somente uma coisa: a sua fé, abrindo a sua boca e pedindo aquilo que Deus já sabe. Amém? Louvado seja Deus. Espírito Santo do Senhor, meu Pai amado, meu Pai querido, eu te agradeço, meu Deus, por mais uma vez eu poder estar nessa sexta-feira, nesta igreja. Por mais uma vez, Senhor, o Senhor me deu forças, o Senhor me deu total liberdade de poder estar na tua casa, para engrandecer o teu nome, para poder agradecer ao Senhor pela força, pelo vigor e por tudo que o Senhor tem feito na minha vida até aqui. Eu coloco, meu Pai, diante da tua presença todos os meus afazeres. Nada seria possível, meu Pai, nada teria sentido, nada teria modo nenhum de me fazer com as minhas forças. Só tenho feito porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo em todas as coisas. Meu Pai, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto. Eu venho aqui hoje para te agradecer, meu Pai, para honrar o teu nome, para exaltar o teu nome com a minha voz, e clamando ao Senhor por esta igreja que está de pé para adorar, para exaltar o teu santo nome, para exaltar o bendito nome do Senhor, meu Pai, que é maior do que todo nome. Oh Espírito Santo de Deus, atende a nossa voz, atenda o nosso clamor. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para fazer o procedimento deste culto conforme for a tua vontade. Nós estamos aqui como canal de bênção, como instrumentos para ser usados conforme for a tua grande e preciosa verdade.
verdade. Eis-me aqui, Deus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Papai do céu. Encha este lugar da tua glória, manifesta o teu poder no meio dos teus filhos, em nome de Jesus, para que possamos sair daqui totalmente cheios, impactados com a presença do Senhor. Oh meu Deus, eu não aceito que o inimigo se levanta contra a tua igreja. Eu não aceito que o inimigo se levanta contra a tua palavra, contra a tua verdade, porque eu acredito, eu creio e eu determino agora que mesmo que ele se levanta, vai ser para cair, meu Pai. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o leão da tribo de Judá. Nós depositamos totalmente a nossa confiança, a nossa fé é no Senhor, meu Deus, é no Senhor, meu Pai. Então, em nome de Jesus, eu determino, meu Pai, nessa sexta-feira, que o Senhor Espírito Santo possa ter piedade de nós e possa nos ouvir, atender o nosso clamor. Oh Espírito Santo de Deus, o que seria das nossas vidas, o que seria de nós, se não fosse as tuas misericórdias, se não fosse o Senhor nos perdoando todos os dias. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te peço que nenhum impedimento, nada nos impeça que a nossa voz alcance o teu trono agora. Visita, meu Pai, atenda cada clamor, cada oração. O Senhor não confunde a voz dos teus ungidos. Em nome de Jesus, eu quero, meu Pai, a tua bênção, o teu poder manifestado. Eu te peço, Jesus, opera o teu milagre nessa sexta-feira, opera o teu milagre nessa sexta-feira. Traz a resposta, traz, meu Pai, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, visita, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é para que o teu nome, Senhor, somente o seu nome venha ser adorado, venha ser exaltado, venha ser glorificado, meu Pai. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo, quem está aqui nessa noite na unção, diga amém. Eu estava aqui em pé, orando junto com o Mário Sérgio, e o Senhor falava profundamente no meu coração: movimenta. O Senhor dizia essa palavra: movimenta. Eu quero profetizar nessa noite, enquanto você estiver adorando aqui, enquanto você estiver orando neste lugar, buscando pela sua casa, por você mesmo, por aquela causa que está difícil demais, buscando nessa noite por algo que de repente está impossível no campo da facilidade humana ou da visão humana, do terreno, do palpável, o Senhor está dizendo: algo vai acontecer, porque é um movimento na terra que atinge o céu. Movimenta. O Senhor dizia ali, eu estava em pé, o Senhor dizia: movimenta, meu filho, movimenta. Diga à igreja: movimenta, clama, ora, busca, canta, faz algo. E aí, neste intervalo que Deus estava me falando, o Senhor me fazia como que ouvir barulhos no mundo espiritual. O mundo, eu vou dizer um negócio para você, eu quero que você ouça com a fé. O mundo espiritual não para. As potestades, as hostes no mundo espiritual não param. E Deus me dizia: movimenta, clame a mim, responder-te-ei, faça algo, grita, canta, louva, adore. Então agora é o espaço para eu e você adorar. Estivemos orando, agora nós vamos adorar. E Deus está dizendo nessa noite algo para a sua vida. Há algo que vai acontecer por esses dias. Quem está pegando? Quem está pegando? Por esses dias algo vai acontecer. E você vai lembrar dessa sexta-feira da resposta, dessa reunião aonde os céus veio sobre este lugar e fez algo acontecer quando você clamava, quando você se movimentava neste lugar. Cante conosco, cante com vida. Solte o seu melhor para Jesus aqui. Oh, remanda na basura e decanta na bastéria.
Ele vai fazer algo sobrenatural. Jesus, eu preciso de ti. A unção que cura, a unção que traz vida está sobre este ambiente. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui neste lugar, meu irmão. Se você está enfermo aqui neste lugar, enfermo aqui, recebe a cura agora aí. Se lá na sua casa ficou alguém enfermo, enferma, receba a cura agora, em nome de Jesus, pelo seu lar. Eu creio, Deus, eu creio. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Está tudo na palma das tuas mãos, Senhor. O nosso presente, o nosso futuro, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Não é impossível mesmo, não é. Recebe aí, vai recebendo. Profetiza. Não é impossível, não é. Quando a igreja canta essa canção, ela faz o que lhe é própria, porque ela está dizendo o que ela reconhece. A igreja de Jesus na terra foi plantada para isso, para reconhecer um Deus que faz todas as coisas. E é isso que nós cantamos, é isso que nós somos, reconhecedores daquele que é e que pode fazer tudo aquilo que nós não podemos. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui por um propósito, para alcançar aquilo que você tem buscado a Ele. Tem gente aqui nesse ambiente, nessa noite, que está precisando urgentemente de algo que Deus faça na vida dela, na casa, em algum negócio. O Senhor te diz nessa noite: descansa o teu coração, porque nada é impossível para mim. Não há impossibilidade nos caminhos de Deus, não há impossibilidade aos olhos de Deus. E nós servimos exatamente este Deus, aonde Ele põe a mão, a cura vem, aonde Ele põe a mão, a porta abre, aonde Ele estende a mão, algo acontece. E eu vou profetizar algo aqui nessa noite na vida de todos nós. O Senhor está estendendo as mãos dEle para a causa que você está intercedendo agora. Talvez o que você busca é muito impossível, porque é um coração endurecido, é uma porta fechada, é uma enfermidade. O Senhor te diz nessa noite: nada é impossível para mim. Vai recebendo nessa noite em nome de Jesus agora. Recebe agora. Eu queria que você fizesse um ato profético agora para a gente terminar. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça e você vai profetizar as palavras que eu disser aqui sobre a sua cabeça. Repita com toda a fé que você tiver aí. Diga assim: em nome de Jesus, nesta noite eu estou buscando uma resposta. Diga assim: e Deus está vindo com a minha resposta nas mãos. Recebe em nome de Jesus agora. Não deixe de glorificar, não deixe de adorar, porque Ele é um Deus que faz e está neste lugar nessa noite. Aleluia. Oh Espírito Santo Todo-Poderoso. Aleluias. Glorificado, exaltado seja o Senhor. No início do culto, o Senhor já começa falando e nos pedindo movimentar. O que eu disse no início se concretiza na revelação do pastor.
A partir do momento que você saiu da sua casa e decidiu vir a esta igreja, adorar e exaltar o nome do Senhor, você já está se movimentando. E Deus, Ele viu, e Ele falou com você, e Ele continua dizendo: movimenta, movimenta, movimenta. O que eu aprendo? Hoje você decide se você sai daqui deste culto da mesma forma que você entrou, ou se você sai daqui com a sua vitória nas mãos. Se você estiver decidido a movimentar, porque quando Deus pede para você se movimentar, é porque Ele quer fazer algo para você, irmãos. Eu nunca vi na Bíblia alguém que se movimentou e algo diferente não aconteceu. Quando o povo clamava ao Senhor e se movimentava, algo acontecia. Você está disposto a se movimentar? Você está decidido a se movimentar? Então hoje é dia da sua vitória. Hoje é o dia que você sai daqui com a sua bênção na mão. Seja ela pequena, seja ela grande, Deus para Deus nada é impossível, irmãos. Ele falou aqui, não importa o tamanho, eu quero que você movimenta somente a sua fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela se movimentou com o seu coração cheio de fé, e ela disse: se eu apenas tocar a orla dos vestidos do meu Senhor, eu serei curada. E assim ela fez, e ela recebeu a cura, irmãos. Ela recebeu porque ela movimentou. Ela já tinha tentado de todas as formas, mas quando ela decidiu se movimentar para o lado certo, tudo deu certo na vida dela, irmãos. E eu acredito que vai dar certo. Já deu certo na sua vida. Profetiza. Olha, pega no irmão que está do seu lado, fala para ele: irmão, hoje é o dia da sua vitória. Recebe a sua vitória. Hoje é dia, irmãos. Aleluias. Eu quero te contar um breve testemunho, aproveitando essa situação agora. Esta igreja está alinhada nos projetos, nos propósitos de Deus. As pessoas que sobem neste altar têm um compromisso verdadeiro e genuíno com a palavra de Deus. E através de você, da sua adoração, irmãos, nada é impossível de que faça Deus não estender ao seu favor. Irmãos, um cliente meu observa muitos os meus status. Tudo que eu posto, que o pastor me manda a igreja, eu posto, reposto, mando nos grupos, e a gente pensa que não tem grande efeito. Eu quero te dizer que tem, irmãos. Através do meu status, chegou uma pessoa em mim e falou: Mário Sérgio, quando eu vejo as pregações, os louvores dos irmãos da sua igreja, eu sinto uma alegria diferente dentro de mim. Eu sinto algo me comovendo, parecendo que está me chamando. Beleza. E eu falei, orei por ele, dei uma palavra positiva e fiquei com isso no meu coração. Mas é aí que vem a moral da história, irmãos. O Senhor está falando e fazendo grandes coisas através deste ministério. Eu comentei com uma pessoa que conhecia essa pessoa, não é de muita intimidade minha. Ele é vendedor da minha loja, ele me vende produtos para minha loja. E eu comentei: papai, fulano de tal se agradou das pregações, dos louvores da minha igreja. E a pessoa ficou, nossa, maravilhada. Você sabe por quê, irmãos? Essa pessoa que falou que Deus estava falando com ela é totalmente devota à maçonaria. Ela é maçom batizado desde berço, desde pequeno. Mas o que acontece? Através dos louvores, das pregações ministradas deste ministério, a qual tem um propósito ligado com Deus, está alcançando essas vidas. E eu acredito no milagre, irmão. Eu acredito que nada é impossível para Deus. Eu acredito que Deus vai salvar essa vida, em nome de Jesus. Então, aos olhos humanos, a gente pode até pensar, duvidar, que é quase impossível para nós.
mas para Deus não é. Então por isso que eu te digo, nada é impossível. O projeto que você tem, mesmo que seja pequeno ou grande, Deus vai agir ao seu favor. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos passar para a palavra agora. Eu quero usar este momento que eu dei esse testemunho. Eu quero que você coloque na mão de Deus, com a sua fé. Pega a sua fé, irmãos, e coloca na direção de Deus. Eu quero orar por causas específicas. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Você quer a sua vitória? O Senhor pediu para você simplesmente se movimentar. Eu vou movimentar a minha fé e eu vou clamar aos céus por você nessa noite. Eu vou mover a minha fé por você nessa noite. Coloca nas mãos do Senhor agora. Se você se sentir em favor de vir até a frente, para que você se movimente, eu quero pedir aos obreiros desta igreja que unja vocês, e através das mãos desses profetas, homens de Deus, a sua causa, irmãos, vai ser pequena hoje. Você vai sair daqui com a sua vitória. Amém? Louvado seja Deus. Não sou eu, não são os irmãos, mas é a minha fé e a sua fé movimentada que faz a diferença perante o trono da glória de Deus. Eu acredito, irmãos, eu creio, eu sei que você vai sair daqui hoje transformado, libertado, cheios. Ei, em nome de Jesus, Espírito Santo. Oh meu Deus, estão aqui, meu Pai, as pessoas, os teus servos, os teus filhos, que estão clamando por uma vitória. Estão, meu Pai, às vezes, Espírito Santo, desacreditados, porque tem demorado, porque tem pedido, mas até hoje o Senhor não os atendeu. Mas é nesta hora, meu Pai, que o Senhor está com seus ouvidos abertos para atender o clamor da tua igreja. Meu Pai, o Senhor pediu para que a tua igreja se movimentasse, e eis aqui uma igreja que está em movimento, clamando a Ti, meu Pai, clamando a Ti nessa hora. Oh meu Deus, é o Teu nome, meu Pai, que vai ser glorificado. É o Teu nome, meu Deus, que vai ser honrado. É o Teu nome, meu Pai, que vai ser bradado. Oh Espírito Santo, ouça o nosso clamor, ouça o nosso pedido, em nome de Jesus, meu Pai. Eis aqui, meu Espírito Santo, somente um servo. Eu sou somente um servo que clama ao Senhor com fé, e determino e ministro na vida dos meus irmãos com a autoridade que me foi dada pelo trono da tua glória, Senhor. Conceda a bênção, conceda a vitória na vida de cada um, meu Pai, aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. Ramandarai, soremene candarabasuri andará. Aramandore candarabasuri andore viandará. Coromenara suribi candará. Soremenai aso candarabasuri minha. Nada é impossível, irmãos. Nada é impossível. Você se movimentou e eu quero te dizer, tem vitória para você nessa sexta-feira. O Senhor vai movimentar, está movimentando os céus nessa hora, e é em seu favor, aleluia. Oh, aleluia. Quem for recebendo a unção já pode voltar para os seus lugares, para que enfim possamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia.
Amém. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Podem todos se assentarem. Seja, mais uma vez bem-vindos a mais uma sexta-feira da resposta. Que bom que você veio somar esta noite. Estou muito feliz, estou muito grata por mais uma vez, o Senhor nos conceder de estarmos aqui todos juntos. Estou grata a Deus, grata à liderança desta igreja e a cada um que escolheu estar aqui. Amém? E o tema para refletirmos esta noite é sobre comportamento. Como tem sido o nosso comportamento? Mário Sérgio falou aqui de movimento. Como estamos nos movimentando por aí, Estudos apontam que o caráter humano ele é formado na infância, entre os 5 e 7 anos de idade. Fase que é primordial para a formação da personalidade, para a formação de caráter e para a formação de valores nas crianças ao longo da vida. E de acordo com o ambiente, de acordo com a educação, de acordo com pessoas que nós tivemos acesso quando éramos criança, o nosso comportamento, os nossos valores, eles podem ir sendo moldados ou modificados. Ou seja, nós somos moldados de acordo com o ambiente que nós estamos frequentando. Amém? Irmãos, vou dar uma pausa aqui só um minuto. Tem umas cadeiras vazias aí. Queria pedir a gentileza para vocês preencherem. Para a gente dar continuidade aqui. Amém? Gratidão. Vamos aqui voltar. Então eu falei que nós somos moldados de acordo com o ambiente que nós frequentamos. E olha um ponto importante. Olha a importância de se trazer os filhos para a igreja. Que na igreja é um ambiente que molda para o bem, sim ou não? Olha a importância de trazermos os nossos filhos à igreja. Olha a importância de vivenciar uma rotina espiritual. Olha a importância de se ter uma rotina de oração, de leitura da palavra em casa com os filhos. Então é muito bom quando a criança cresce em um ambiente de oração, de adoração, em um ambiente que conhece e fala do amor de Jesus. Lógico que nem sempre uma criança que cresce, que nasce num berço cristão, nem sempre eles permanecem quando adultos no caminho que aprendeu. O fato de ter crescido em um ambiente cristão não se assegura que vai permanecer nos caminhos do Senhor, infelizmente, Olha as mudanças, olha os movimentos. Tem movimentos que é para o bem e tem movimentos que é para o mal. Por isso é importante, que as crianças, que os jovens tenham as suas próprias experiências espirituais. Por quê? Porque às vezes as experiências espirituais dos pais não surte efeito na vida dos filhos. Como eu falei, nem sempre crianças que nascem em um berço cristão permanecem. Então, fechando aqui esse assunto, para eu entrar de fato no tema da noite, é que é importante os pais trazerem os filhos para a igreja. É importante
ensinar aos filhos o caminho que eles devem andar. E outra coisa importante, se você trouxe, se você ensinou, e às vezes ele saiu, ele se desviou, não se torture por isso. Só continue orando, continue crendo, que como o Mário Sérgio falou, não há nada que Deus não possa fazer. Amém? Então, agora vamos lá ao tema. Como temos nos comportado? Eu vou estar lendo aqui Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E sobre esse tema eu vou falar um pouco de duas pessoas muito conhecidas na palavra do Senhor. Vou estar lendo Atos 8, verso 1, 2 e 3. Atos 8 tem o título de Saulo persegue a igreja. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens religiosos sepultavam Estevão e choravam muito por causa de sua morte. Porém, Saulo se esforçava. Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e jogava na cadeia. Fale comigo, se esforçava. Este era o comportamento de Saulo. Comportamento de perseguidor, de acusador e agressor. Mas, como eu disse no início, não há nada que Deus não possa mudar. Atos 9, do 19 ao 22, tem o título de A Conversão de Saulo. Eu não vou me ater no período da conversão de Saulo, porque é uma história muito conhecida, então eu creio que os irmãos devam conhecer. Vamos lá, Atos 9, do 19 ao 22. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Prestem atenção. Saulo começou imediatamente. Fale comigo, imediatamente. Verso 21. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes do sacerdote? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que eles apresentavam que Jesus era o Messias era tão forte que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Conseguem ver a mudança? Sim ou não? Como eu falei, eu não vou falar do processo dele, mas ele mudou. E foi imediatamente. O homem que se esforçava para acabar com a igreja, depois de um único encontro, ele anunciou Jesus imediatamente. Ele mudou imediatamente. Quando Jesus toca e tem espaço para agir, para movimentar, como falou aqui no início do culto, não há nada que não possa mudar. Não há nada que não possa mudar. Só que às vezes Jesus toca, ele toca, bate. E a gente não quer mudar. E a gente não quer movimentar. E aí a gente não muda.
A gente não, né? Porque eu já mudei, sou nova criatura. E aí as pessoas não mudam. Não muda por quê? Porque Jesus não é transformador? Não. Não muda porque não querem. Porque Jesus não é invasor. Ele toca. Se a pessoa se permitir, a mudança vai acontecer. E sabe o que eu pensei quando eu estava desenvolvendo esse tema? A gente vê médicos, a gente vê psicólogos, a gente vê terapeutas, falar tantas coisas sobre mudança de comportamento. Eles falam tanto, né, de transformação, mas eles não falam o que é mais importante. A grande maioria não fala o que é mais importante. Apesar de um mau comportamento, apesar de uma pessoa mau caráter, apesar de uma pessoa viciada em vícios, de uma vida destruída, eles não falam que Jesus pode mudar, que Jesus pode transformar todo aquele que quer. Eles não falam que Jesus pode mudar, pode transformar, que em Jesus podemos ser novas pessoas. Eles não falam que em Jesus nós podemos ter esperança. A grande maioria não falam. Eles não falam que em Jesus podemos ter uma nova história, que podemos recomeçar, e a partir dele podemos nascer de novo. Eles não falam. Tudo que passou, passou, eis que vem coisas novas. Uma nova história Deus tem para cada um de nós. Como diz um hino que o Fernandinho canta. Mas depende de nós querermos escrever essa história através de Jesus. E eu falei aqui no início que às vezes nem sempre crianças que nascem num berço cristão, apesar de vivenciar o amor de Jesus, nem sempre permanece. E eu falei de Saulo, que depois virou Paulo, e agora eu vou falar de Judas. Judas, ele conviveu com Jesus, ele andava com Jesus, mas ele não mudou o seu mau comportamento. A Samira falou brilhantemente bem sobre Judas aqui na palavra dela. E eu estava sentada ali quando ela estava falando, e eu já estava com essa palavra pronta. E eu falei, como Deus é nesta igreja. É tão lindo quando as palavras se linkam. Eu não sabia a palavra dela, ela não sabia a minha. E olha que lindo. Então, quando acontece isso, é porque realmente Deus quer falar. E voltando aqui a Judas, ele andou com quem podia transformar vidas. Ele conviveu com quem podia transformar vidas. Mas ele não se permitiu ser transformado. Ao contrário de Paulo. Paulo não andou com Jesus. Mas ele teve algo que Judas não teve. Ele se entregou completamente. Apesar de Paulo não ter andado com Jesus, ele mudou completamente o seu comportamento. Olha o movimento que ele fez. Antes um perseguidor, e depois ele que acabou sendo perseguido. Movimentos. Quem está se movimentando aí? Temos que nos movimentar. Façamos aqui um paralelo entre a vida desses dois homens. Com qual deles nós nos parecemos mais? Reflitam aí. Judas estava com Jesus, mas não foi suficiente para que a mudança de comportamento dele prevalecesse na vida.
Paulo nem conhecia, mas um único encontro, ele mudou imediatamente. Como estamos nos comportando fora da igreja? Vão pensando. Como estamos nos comportando fora de pessoas que não nos conhecem? Cristo tem sido evidente em nossas vidas? Quais as impressões estamos deixando por aí? Lembra da imagem do muro que eu coloquei? Estamos em cima do muro? Ou estamos de um lado que a gente acha que é o certo? Estamos indecisos ainda? Precisamos nos decidir, né, irmãos? Roupa de crente não nos define como crente, mas a nossa essência fala por nós. E qual tem sido a essência que nós temos deixado lá fora? No trabalho, na academia, negociando, ou até mesmo conversando com alguém. Qual tem sido o nosso comportamento? Estou falando isso só para vocês? Não, isso serve para mim. Como eu tenho me comportado lá fora? Este questionamento também é para mim, porque eu sou falha, sou pecadora, assim como todos vocês. E todos os dias eu careço da misericórdia do Senhor em minha vida, todos os dias. Ai de mim se não fosse o Espírito Santo de Deus na minha vida. E com esse assunto, com esse tema, eu vou compartilhar algo aqui com vocês. 2 fatos que ocorreram antes de eu preparar essa palavra. E eu preparei ela exatamente porque aconteceu esses 2 fatos comigo. Eu estava num lugar com pessoas e essas pessoas começaram a zombar de uma outra pessoa, chacotear. E ali eu sentada ouvindo, e aí foi me dando uma raiva, foi me deixando nervosa aquela situação. Não era comigo, mas era com uma pessoa muito querida minha. E aí eu fui ficando assim, bem nervosa, bem estressada. E aí eu não falei nada. Eu me levantei, apesar do nervo que eu estava, apesar da raiva que eu estava, por aquelas pessoas estarem falando algumas coisas ruins. E eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu me levantei e eu fui para casa. Eu fui para casa chorando, porque eu poderia ter falado alguma coisa, já que as palavras machucaram uma pessoa muito querida minha. Mas eu me levantei e fui para casa. Fui chorando, me questionando várias coisas. Nossa, mas por que você não falou? Por que você não brigou? Por que você não gritou? E aí eu cheguei em casa, depois desabafei com a Ernie e aquilo foi passando. E depois eu glorifiquei a Deus, porque se eu tivesse aberto a minha boca, eu poderia não só ter falado, mas eu poderia ter xingado, eu poderia ter gritado, eu poderia ter realmente causado uma confusão muito grande. Eu não sou de brigar não, irmãos, eu sou bem tranquila. Mas, a gente às vezes sai do prumo. E ali eu glorifiquei a Deus, falei, graças a Deus que eu me acovardei.
que eu me levantei e vim embora. Porque, com certeza, se eu tivesse aberto a minha boca, ia gerar uma confusão muito grande. Porque às vezes no momento de raiva a gente fala e faz coisas que depois a gente se arrepende. E aí eu pensei, esse não pode ser o meu comportamento. Eu conheço Jesus e esse não pode ser, apesar de eu estar extremamente brava com a situação. Mas eu me levantei, recuei e fui para minha casa chorar as minhas pitangas lá. Então, às vezes, nós precisamos ser moles, ser frouxos, né? Para situações que às vezes querem nos remeter ao passado. E outro fato que aconteceu também em relação a comportamento, eu faço exercício com um grupo de mulheres. E nesse grupo de mulheres a gente vai numa praça e tem uma professora. E ela leva uma caixa de som e ela coloca umas músicas para a gente fazer os movimentos. E sempre ela leva músicas cristãs bem animadas. E ali eu estava no meio das mulheres e de repente veio uma música que não era do costume daquele local, né? Falei, uai. Pensei, não, entrou em alguma música sem querer. E as mulheres estão lá, né? Tchá, tchá, tchá. Aí eu parei, eu falei, uai, essa música não é da minha alçada mais, né? E aí eu fiquei ali meio sem saber o que fazer, porque a princípio eu pensei, não, vai trocar a música. E aí as mulheres começaram a se animar e cantar a música, e a música não mudou. O que eu fiz? Eu me movimentei. Eu saí da roda de exercício. Porque a música não parou e as mulheres se animaram mais. Eu falei, uai, mas essa música me remete. E aí eu lembrei, misericórdia. De lá eu já vim. Para lá eu não quero voltar nunca mais. Então, irmãos, com essas duas coisas, dessas duas situações que aconteceu, às vezes nós precisamos fugir de situações que possam nos levar ao nosso antigo comportamento, que possamos nos acovardar, caso seja necessário. O pastor Sander falou sobre isso numa palavra dele, que seja, se for necessário, fuja, se movimente, saia do ambiente se for necessário, mas não deixe aquela situação de remeter ao passado. Porque às vezes nós não estamos tão linkados que aquele passado quer voltar à tona. E qual será o nosso comportamento? Né? Então nós vamos orando a Deus, porque a partir do batismo nós somos novas pessoas. E vamos orando para o Senhor nos ajudar. Que o Espírito Santo esteja conosco em todas as situações, nos livrando, né, de todas as tentações. Se movimente. Se necessário, fuja, igual eu fiz, eu saí. Né? Então, diante disso, nosso comportamento está igual Paulo ou está igual Judas? Paulo não conviveu com Jesus, mas bastou um encontro para mudar toda a sua vida. Judas andou com Jesus, mas isso não foi suficiente para gerar mudança. Então, irmãos, que isso nos sirva de alerta. Nós temos que continuar olhando para o alvo, que é Cristo. Porque se eu olhar para mim mesma, eu vou gritar lá com as pessoas que querem me ferir. Se eu olhar para mim mesma, eu vou ficar lá dançando com a música que não é para mim mais. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ser tentados pela carne, pelo nosso próprio eu. Então, nós vamos viver situações assim o tempo todo.
mas que possamos olhar para o alvo e continuar. Porque assim o Espírito Santo toma conta de novo da situação. E nós nos voltamos ao nosso comportamento original, que precisa ser de Cristo. Amém? Essa foi a palavra que eu tinha para vocês esta noite. Que possamos ter o comportamento de Paulo nos dias de hoje. E realmente que o nosso comportamento possa ser visto. E que o nosso comportamento possa ser parecido com o de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém? Irmãos, eu não sei vocês, mas eu recebi de Deus, viu? Do início até aqui, eu tenho recebido de Deus. Irmãos, sabemos nós, todos nós, que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta vai além disso. A nossa luta é quem a gente não vê. A nossa luta, a Bíblia diz e nos ressalta que é contra principados e contra potestades no mundo espiritual. E essa luta, irmão, ela é constante. Se você faz uma oração, coloca uma causa nas mãos do Senhor, irmão, para obter uma vitória, você pode ter certeza que tem alguém que está torcendo contra. Tem alguém que está agindo ao seu desfavor, para que você não alcance a vitória. E a melhor maneira que a gente faz isso, a melhor maneira que a gente pode fazer para vencer, é como Daniel fez, irmãos. Lembra da história? Daniel clamou ao Senhor por uma resposta, por um direcionamento de Deus. No primeiro dia que ele orou, Deus ouviu e enviou o anjo. Diz a história que Daniel teve que orar e jejuar durante 21 dias. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,17, e é o dever de todo cristão orar sem cessar. E é isso que nós vamos fazer, irmãos. Você quer vitória? Não chegou ainda? Continue orando. Continue orando. Continua buscando, irmãos. Não foi hoje? Não vai ser amanhã? Não foi ontem? Mas vai chegar a hora, irmãos. Vai chegar a hora. Vamos nos colocar de pé. Todas as sextas-feiras nós temos um grande compromisso. Eu acredito que Deus vai atender o meu clamor, o meu pedido, que eu tenho colocado neste altar, nas campanhas de sexta-feira. E eu tenho colocado diante de Deus, irmãos. Ainda não chegou, mas vai chegar. E eu vou testemunhar, irmão. Eu vou testemunhar, irmão. Então você que está fazendo a sua campanha, este é o momento. Este é o momento, irmãos. O diabo, ele não prevalece sobre o crente que ora. O crente que ora constantemente recebe vitória. Então vamos orar nessa hora. Se você está colocando uma campanha nas mãos do Senhor, este é o momento. E como a gente tem feito todas as sextas-feiras, eu convido você a pegar a sua causa, aquilo que você tem colocado nesse altar, e você venha tocar nesse altar, e eu acredito que você vai sair daqui hoje com a sua vitória, em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, a Ti, Espírito Santo, temos colocado as nossas causas, porque o Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é quem cuida de nós, meu Pai. É o Senhor que temos depositado totalmente a nossa confiança. Meu Pai, aquilo que é impossível, aquilo que não damos conta com as nossas próprias forças,
Ó Pai, nós colocamos diante do Senhor, que pode resolver, que pode fazer tudo e todas as coisas. Meu Pai, é hoje que damos mais um segmento nessa sexta-feira, colocando diante do Senhor a nossa causa. Meu Pai, vai na frente, determina a vitória, meu Pai, em nossas vidas. Senhor, é a sexta-feira da campanha, meu Pai. Eu coloquei, ó Pai, a minha fé depositada no Senhor. Mas eu quero te pedir, meu Pai, te dizer que o meu tempo não é o que prevalece aqui. É o tempo do Senhor que prevalece na minha vida. Não é na minha hora, não é no meu querer. Eu compreendo o agir do Senhor na minha vida. Me dê forças, me dê sabedoria, me dê entendimento para entender o propósito, o direcionamento de tudo e de todas as coisas, meu Pai. Em nome de Jesus, guarda o meu coração, para que não peques contra o Senhor, em dizer que está demorando demais, que eu estou esperando demais, mas que eu saiba esperar, confiante, no momento certo, na hora certa, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Aleluias. Coloca, vem até a frente, coloca, trisca sua mão no altar. O Senhor está pegando as suas causas hoje, a sua vitória, a sua oração, ela está sendo ouvida, irmãos. Aleluias. Oh Deus, o Senhor é fiel, meu Pai. O Senhor é poderoso, meu Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Podeis assentar, igreja, em nome de Jesus. Neste momento, eu quero passar rapidamente, porque já avançamos ali um pouco. Podeis assentar um pouco ali, mas este momento não pode passar despercebido, porque é um momento importante como outro na casa do Senhor. Nesta igreja, graças a Deus, tem pessoas, ministros do Evangelho, que estão levando a obra do Senhor com verdade. Todos os cultos, nós separamos neste momento alguns minutos que fazem parte da liturgia da palavra de Deus, referente de como ofertar, o porquê de ofertar, o dever de ofertar. E você tem aprendido muito aqui, irmãos, referente de como ofertar. Você já aprendeu que o Senhor Deus, Ele não olha quantia, Ele não olha valores, mas Ele olha o seu coração, o seu íntimo, aquilo que você entrega ao Senhor. Independente se a sua oferta for maior do que o do irmão do seu lado, se você não estiver com um coração puro, totalmente alegre, é em vão, irmãos. É em vão para Deus. Porque o Senhor, Ele não olha a quantidade, Ele olha a qualidade. E é isso que pregamos, é isso que essa igreja tem transmitido para cada um de vocês, todos os dias, todas as vezes. São pequenos minutos que a própria Bíblia nos faz querer ensinar vocês da maneira certa. Muitas igrejas, infelizmente, usam deste momento para inibir os crentes fiéis, porque eu acredito que seus sonhos estão grandes. Quem tem sonhos grandes aqui? Já pensou se a sua oferta fosse equivalente aos seus sonhos, e eu estipulasse valores aqui na frente, conforme fosse o seu sonho, o seu desejo? Eu acredito que eu poderia colocar aqui uma fileira de ofertas equivalente aos valores, e as ofertas maiores, de valores maiores,
aqui ia ser maior aqui hoje, nessa noite. Mas nós não pregamos isso, irmãos. Muitas igrejas fazem isso. Você quer ganhar um carro amanhã, irmãos? Oferte R$1.000. Você quer ganhar uma casa amanhã, irmãos? Oferte R$2.000. Você quer ser curado de uma enfermidade, irmão? Oferta R$10.000. Muitos usam da sua fé para pregar isso. Mas aqui não, irmãos. Aqui nós pregamos a verdade. Nós pregamos que você tem que ofertar a Deus conforme aquilo que Deus tem te dado, com aquilo que você tem gratidão em oferecer a Deus. Então é isso que eu te convido a fazer nessa hora. Que se coloque-se de pé. Não é o valor que vai definir a sua oferta a Deus hoje, mas é o coração que você vai entregar. Amém? Temos aqui o Pix da igreja. Todos já sabem. Quem quiser depositar no gasofilaço, fique à vontade. Em nome de Jesus. É meu, somente meu, todo o trabalho. Com a mesma alegria, com a mesma fé, com a mesma força, com a mesma gratidão, irmãos, que você abençoa a casa do Senhor, é a mesma que Deus te abençoará. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Meus queridos, antes de nós irmos embora, eu quero fazer uma oração. Eu já orei por 2 pessoas aqui, que o Senhor estava me mostrando pontos de fúria na vida das pessoas aqui. Eu estive ministrando a vida de 2 aqui. Eu quero chamar aqui no altar rapidinho algumas pessoas que Deus mostrou fúria na sua vida. Escute o que eu vou falar para você aqui agora. A fúria que se levanta contra a gente, muitas das vezes não é percebida por nós, mas a gente vive a arruaça, a gente vive o entrave disso, a gente não percebe. Algumas a gente sente, a gente percebe que está tendo uma fúria do inimigo contra a nossa vida, e atinge certos pontos e áreas da nossa vida que a gente sente isso, a gente sente como se estivesse parando aquilo ali. Eu quero chamar no altar aqui para você receber uma unção de Deus. Primeiro é um casal, o pastor Dinho e a pastora Adriana. Uma fúria que o inimigo às vezes se levanta na vida de vocês dois contra, mas o Senhor pode derrubar essa fúria hoje por terra, jogar por terra toda a fúria. O inimigo não tem poder não. Eu quero chamar aqui no altar para receber essa oração o evangelista Diogo. Eu vou falar para você que a fúria que às vezes Deus mostra para a gente é uma fúria que está fora dos nossos olhos, mas a gente sente como se fosse um vento passando. Saiu? E Deus disse, Ele cobre as finanças, Ele cobre o empreendimento. Quando Deus mostra essa situação, de cima para baixo, é como se fosse uma pressão. E o Senhor diz, eu cubro. Ele diz que Ele é maior do que a fúria, Ele é maior que os ventos, que as tempestades. E Deus traz vocês no altar aqui justamente para que toda fúria contra seja aplacada, seja diminuída, seja acabada, exterminada em nome de Jesus. Eu profetizo uma coisa sobre a vida do Senhor, pastor Dinho e pastor Adriano, que a leveza do Espírito Santo vem sobre a vida de vocês. E uma coisa que o Senhor me mostra na mente de vocês dois, e o Senhor traz essa leveza, porque quando a fúria vem, a mente é a mais atacada. O Senhor está dizendo isso aqui. E nessa noite o Senhor trabalha aqui, pastor Adriano, porque o inimigo, ele sabe. Vou falar um negócio para vocês que eu não conheço, mas o Senhor sabe. O inimigo, ele sabe onde ele atinge. E na mente é o lugar aqui, porque é exatamente onde tudo se aflora. O Senhor diz, na mente eu vou trabalhar, na mente eu vou passar, na mente eu vou melhorar, na mente eu vou trazer saúde, leveza. A leveza, o alvoroço, aquele alvoroço que traz a perturbação, essa fúria maligna, o Senhor diz, Ele quebra por terra agora.
Nessa noite, a bênção que vocês vêm buscar está levando para casa. Até para dormir. O Senhor está dizendo, até para dormir. Olha só, eu não sei de nada. Mas até para dormir, o Senhor está dizendo, a fúria é grande. Até para dormir. O Senhor me mostra isso aqui agora. Até para dormir, o Senhor diz nessa noite: filha, filho, eu darei um bom sono. Eu mudo a sorte, eu mudo a estrutura. Porque assim tenho eu agido ao redor de vós. É por isso estáis de pé. É por isso caminham. É por isso assim faz a minha obra. Porque a fúria que vem sobre vós é até mesmo para parar a obra. Recebe em nome de Jesus agora. Toda a fúria está sendo derrubada agora, quebrada, em nome de Jesus. Diaconisa Nessi, vem aqui no altar receber a oração contra toda a fúria na sua vida. Vem cá. Todo o trabalho e o teu trabalho. A fúria que o inimigo levanta contra a sua vida, em muitas situações você não percebe. Não, você não vai perceber. Porque ele é sagaz, ele sabe como ele agir. O inimigo sabe que Deus tem te dado sabedoria. E quando ele age para ser visível, você vence. Ele age fora do visível, fora daquilo que é visível. Então você não percebe, acontece. E Deus te diz nessa hora: Ele te cobre. Ele te cobre. Essa é a palavra vitoriosa para a sua vida. Ele te cobre. Ele te cobre. Levante seus olhos para o alto. De lá vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor manda ventilar esse versículo na sua vida. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Toda fúria agora em nome de Jesus começa a cair por terra. Ataques do inimigo agora caem por terra. Contra ela não tem poder. Contra ela não prevalecerá. Contra ela não terá êxito. Porque aqui está, Senhor, a quem o Senhor escolheu para ser usado. Vai com ela na batalha. Senhor, abre as portas, faz algo sobrenatural para que ela testemunhe nesse altar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Estenda as mãos para frente. Que dia que nós voltamos? Que dia que nós voltamos? E os varões? Amanhã nós estamos lá na casa do evangelista Diogo com a impulsão dos homens. Cadê as mulheres que não estão mandando os homens para lá? A gente conta e vê uma falta de um monte de homem. O que esses homens estão fazendo em casa sábado à noite? Pastor, estou com a minha esposinha. Você fica com ela toda semana, um mês inteiro. É só um dia de sábado, você vai lá para o impulsão. Nós estamos conversando com coisas para crescimento. Nós estamos tendo comunhão entre homens, né, pastor Dinho? Né, Moirni? Muito gostoso, gente, só que não vai perto mesmo, tá? Então amanhã 20 horas lá por casa do evangelista Diogo, os homens para dar aquele brado. Cadê os homens aqui, o brado dos homens? Parece que tem mulher dando brado junto ainda, não, né? Então nós esperamos vocês lá, né, pastor Sérgio? Esperamos vocês lá. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Recebe o convite dos líderes aí e atendam, tá bom? Amém? Estenda as mãos para frente assim. Deus abençoe o Mário Sérgio pela direção desse culto, tá? Todos que estiveram aqui, a irmã Simone pela palavra, e a mídia aí na recepção da igreja, todos que vieram em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e também a presença consoladora, direcionadora do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. Quantos dizem amém? Pegue na mão de pelo menos 4 pessoas, abrace alguém, deseje um bom final de semana, aplauda Jesus. E termine esse culto com muita alegria. Deus abençoe em nome de Jesus.